Olá, meu caro amigo. Hoje, no episódio Fora do Escritório, vamos abordar um tema que não o deve deixar nem de braços cruzados, nem completamente imóvel. Eu sei que não é beber um copo d'água, não é fácil. Mas vamos falar de processos de insolvência, quer a título particular, quer a título empresarial. Vamos lhe demonstrar neste episódio das várias formas e maneiras que pode resolver a sua vida com dificuldades, mas que não tem que ser o fim de linha. Por isso, venha e ouça e veja o programa do Fora do Escritório da doutora Marta Faria. Doutora Ângela, muito obrigada por ter aceito o convite para estar connosco no Fora do Escritório. É uma honra para mim estar aqui com esta conversa que vamos ter sobre a insolvência. E se calhar eu começo por esta onda de notícias que nós temos tido, que assombra um bocadinho a economia, sobretudo a nível das empresas e depois o impacto que isto terá nos trabalhadores, mas eu queria, dentro da sua experiência, que nos falasse e dessa sua opinião a respeito do impacto que a insolvência tem tido para as empresas. Muito bem, antes de mais, boa tarde, agradecer à doutora Marta e ao programa Fora do Escritório, não só o sucesso que tenho acompanhado e as personalidades que tem trazido ao seu programa. Com curiosidade, este Fora do Escritório é dentro do meu escritório. Exatamente. O que não deixa de ser uma coisa que é peculiar. Colocada a questão dessa forma, eu diria que efetivamente hoje, nas notícias, não digo no abrir dos telejornais, porque se calhar, face às circunstâncias, estamos a falar de guerras e de política e de outras coisas, mas ao nível de termos económicos, efetivamente, estamos a viver um momento que é, diria, preocupante. Ao dizer preocupante, não quero assustar quem nos ouve e quem nos vê com uma postura catastrófica, ou seja, há soluções, e provavelmente vamos falar delas, e aquilo que hoje constatamos não é mais nem menos do que situações que, eu diria, os sinais do tempo já nos vinham a indicar e já nos vinham a apontar. E há aqui 3 ou 4 aspectos em que, quando vemos notícias de empresas têxteis, de empresas de calçado, de setores tradicionais da nossa atividade, e quando vemos até de outras áreas de negócio, como as tecnológicas e outras áreas, percebemos que hoje aquilo que se está a viver em termos de Portugal, um bocadinho na Europa, mas no mundo como um todo, não deixa de ser fruto dos sinais do tempo e daquilo que a própria economia mundial está a viver. Não quero com isto dizer que a culpa é só e exclusivamente de um senhor que só se dá por nome de Donald Trump. Mas a verdade é que a política mundial e as questões do taxar ou não taxar o comércio internacional têm deixado a todos os stakeholders uma situação de angústia e uma situação de incerteza. Era completamente diferente se nós tivéssemos taxas 5, 10, 100, o que fosse, mas percebêssemos que no dia seguinte isto entrava em vigor, isto se aplicava e o mercado percebia que era isto que tinha que lidar, era com estas circunstâncias. Quando se diz, lanço uma taxa, mas vou substituí-la ou vou suspendê-la por 90 dias e depois estes 90 dias, o que é que vai permitir? Vai permitir um conjunto de coisas, sem colocar aqui nomes de empresas que também não interessam, mas eu posso partilhar de que, por exemplo, uma empresa exportadora de vinhos em Portugal, quando foi anunciada que a taxa iria ser aplicada, no dia seguinte teve o cuidado de enviar para os Estados Unidos um navio de vinho. Porquê? Porque sabia que ainda não ia ser taxado. Portanto, estas circunstâncias, o mercado tem naturalmente tendência a ajustar-se e a reagir. Quando nós muitas das vezes no mercado tentamos, por via legal, por via de circunstâncias que é não deixar funcionar o mercado e, portanto, ele vai ser distorcido de forma que não é natural,
é evidente que depois a reação da própria economia torna-se muito mais difícil. Se eu conseguir antecipar uma taxa de inflação que mais ou menos está controlada, diria que de uma forma genérica, no mundo, se eu conseguir perceber que as taxas da banca, as Euribors e outras, para pôr aqui em comparação o mercado europeu e o Fed, não é? Uma outra guerra que os Estados Unidos estão a viver internamente, não é? O presidente quer de alguma forma pôr um bocadinho em cima de quem não deve autoridade, e o que é que estamos a verificar é que as taxas nos Estados Unidos ainda estão altas. Na Europa baixaram um bocadinho, mas estamos se calhar a chegar a uma altura, não faltará muito tempo, em que isto possa ter alguma inversão ou que possa ter até alguma estabilidade. Exato. Há 2 anos atrás tínhamos uma noção, tínhamos uma Euribor e com os spreads muito altos e tínhamos uma noção de que um dia isto iria estabilizar. Mas isto também já era sabido. Porquê? Porque tínhamos e tivemos um mercado que durante a pandemia, e usando uma linguagem que as pessoas nos entendem, a verdade é que durante a pandemia os Estados foram obrigados, e a Europa foi uma das impulsionadoras, com um helicóptero a andar a distribuir dinheiro às empresas e a alguns particulares. Se estávamos parados, se estávamos em pandemia, se não produzíamos, se havia na mesma dinheiro, isto ia trazer inflação, e foi o que nós tivemos. Isto são movimentos das taxas de juros que estão de alguma forma a impactar na economia e a tentar que sejam estabilizadores económicos, a tentar que o mercado de alguma forma sossegue, vamos dizer assim. Entretanto, quer o custo do dinheiro, quer aquilo que é produtividade, quer a oferta para o mercado dos bens e serviços e aquilo que o próprio mercado procura, ou que de alguma forma pode fazer alguma deslocalização daquilo que é a sua própria procura. Estou a pensar em concreto, se analisarmos o setor automóvel, que é um setor muitíssimo complicado. A Europa, nos últimos anos, eu diria que adormeceu claramente e deixou-se ultrapassar por um mundo asiático, sem estar aqui a querer referenciar nenhum países. Porquê? Porque o mundo asiático, provavelmente, aquela parte do globo, não está muito preocupada com a questão ambiental, não está muito preocupada com a ESG, não está muito preocupada com este tipo de circunstâncias. A Europa está demasiado preocupada, a Europa regula demasiado e, na minha modesta opinião, a União Europeia tem um grande problema, que inclusive se verifica agora em algumas situações, que é, a partir do momento em que a Europa, para decidir qualquer coisa, para além da excessiva regulamentação, precisa da unanimidade dos 27 países, isto cria muitas dificuldades. Se fosse por maioria, provavelmente seria mais fácil. É curioso que tudo continua a ser por unanimidade, mas, por exemplo, relativamente à questão dos 5%, para a questão da segurança, já a própria Europa derrogou esse princípio e não quis que fosse por unanimidade, mas por uma maioria, porque percebia que havia países, os tradicionais Polónias e Hungrias, a que se juntou agora à Espanha, pelas questões naturalmente orçamentais. E que não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, porque ontem deixámos de ter outra vez um primeiro-ministro em França, e isto tem consequências para o mercado, inevitavelmente para o mercado europeu. E isso, numa economia pequenina como a nossa, como eu costumo dizer, se os alemães se constiparem, nós temos logo uma pneumonia passado uns dias. Portanto, isto é muitíssimo complicado. E se o mercado não estiver preparado e se o mercado não tiver em atenção exatamente estas circunstâncias, provavelmente poderemos vir todos a pagar um bocadinho caro, a começar pelas empresas. Precisamente pegando nisto que o Sr. tão bem elucidou, estes sinais do tempo refletem-se, e agora partindo se calhar mais para uma temática concreta do processo de insolvência, como é que se processa e como é que a empresa que vive este impacto externo e interno também, como é que esta empresa pode ser considerada em estado de insolvência? Pela definição do CIR, o artigo 3º diz que eu posso estar numa situação de insolvência se durante 60 dias incumprir com aquilo que são os meus deveres.
Não estou a falar juridez, como a sua doutora sabe, estou a tentar falar um bocadinho economês na perspectiva das pessoas que nos ouvem e veem poderem entender. Se eu incumprir com os meus deveres, eu diria, agora de uma forma assim muito redutora e bombástica, que qualquer um de nós já podia ter sido declarado insolvente. Claro. Porquê? Porque se eu incumprir com os meus deveres, significa que se eu tiver a fatura da água, da luz, do telefone ou de qualquer outro compromisso vencida e não paga, por esta definição tão redonda e tão abrangente, parece que eu já estava insolvente. O Código depois veio nos dizer, calma, não é de imediato. Ainda podem ter mais de 60 dias, isto no que diz respeito às empresas, e, portanto, só de forma reiterada, e se formos até ler o artigo 20, no número 1, depois tem um conjunto de várias situações em que já não são os 60 dias, que aí é quase impositivo, mas são os 6 meses. As questões com as finanças, as questões com a segurança social, a questão com os leasings, e, portanto, situações deste género. Voltando um bocadinho atrás, só para percebermos que as empresas podem ter alguns pequenos sinais que não devem descurar. A primeira circunstância é, vamos a uma notícia de abertura telejornal. Empresa fecha e trabalhadores são ouvidos e dizem que não conseguem perceber quando a empresa tinha muitas encomendas. Verdade. O que não podemos daqui deduzir é que, apesar de eu ter muitas encomendas na empresa, nada me garante que eu esteja a ganhar dinheiro. Exatamente. Ora, se eu não estiver a ganhar dinheiro, eu, empresa, não vou ter possibilidade de fazer aquilo que é o meu caixa, o meu cash flow e, mais do que isto, provavelmente eu não vou ter fundo de maneio. Eu não vou ter condições de pagar atempadamente, de forma regular, os salários, os impostos, os fornecedores, as matérias-primas, eventualmente até alguma subcontratação. Eu tenho que ter capacidade para fazer este pagamento. Mas também não podemos confundir que o facto de eu ter ou não ter dinheiro, isto é uma questão financeira, não é igual a eu ter lucro ou ter prejuízo. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Dando um exemplo muito simples, eu posso ter uma empresa que tem muito lucro este ano, mas pode não ter rigorosamente dinheiro nenhum. Se eu vender num prazo a receber 90 dias ou 120 dias, a fatura, e nós estamos em outubro, ainda é deste ano, ainda vai ser considerado um proveito, um ganho, vai influenciar provavelmente o meu lucro, mas eu vou só receber isto em janeiro ou fevereiro. Portanto, ou a empresa tem mecanismos para poder antecipar algum valor para poder pagar as suas despesas correntes, ou provavelmente pode não ter capacidade de sobreviver. E tem as tais encomendas. Exato. E até pode estar a ganhar dinheiro. Portanto, qual é a dificuldade? A dificuldade é nós termos estes dois níveis, ao nível da atividade. É importante ter trabalho? Claro que sim. Mas... É importante eu ter condições de produzir? Claro que sim. Mas também é preciso ter em condições de perceber que quando eu estou a faturar, tenho que ter o retorno financeiro porque há contas para pagar. E, portanto, nem todas as empresas têm condições de trabalhar por encomenda. Ou seja, a maior parte das empresas têm que ter uma tesouraria que lhe permita alguma regularidade de pagamentos. Muitos setores da nossa atividade ainda não utilizam, apesar de não ser proibido, como a doutora sabe, poderia-se pagar o subsídio de Natal e o subsídio de férias por duodécimos, não está proibido. Há muitas empresas que já o fazem, outras não o fazem. O que é que acontece? A maior parte das empresas que não o fazem têm sempre picos de tesouraria negativos, em agosto e em dezembro, curiosamente 2 meses que habitualmente, por tradição, na maior parte das atividades, são meses fracos de faturação. E, portanto, mesmo admitindo que em dezembro temos o Natal, mas eu para vender no Natal numa loja tenho que produzir antes. E, portanto, as empresas produtivas têm muitas das vezes esta dificuldade e têm estes desencontros. Depois há um outro pormenor, isto é quase literacia financeira, mas deixe que lhe diga que muitas das vezes uso esta frase. As melhores gestoras do mundo foram as nossas avós. E foram as nossas avós por um motivo muito simples. É que meia dúzia de tostões que lhes entrava em casa tinham que alimentar a família.
Sim. E qual era a solução muitas das vezes? Não havia dinheiro para a carne, não havia dinheiro para o peixe, acrescentava-se mais uma batata, acrescentava-se mais uns arrozes, mais umas hortaliças, o que havia lá por casa. O que é que as nossas avós nos ensinaram? É que não havia cartões de crédito, não havia possibilidades de pagar em prestações e era preciso alimentar a família. Fazer a gestão. E, portanto, a gestão era feita com aquilo que havia de disponibilidade. Nos tempos de hoje, isto é quase impensável. Claro. Mas não deixa de ser também um bocadinho curioso que ainda hoje, com pessoas informadas, com pessoas que têm uma clara noção do dia-a-dia, me custa a ver, e os bancos não vão gostar do que eu vou dizer, mas que me custa a ver pessoas a endividarem-se para irem 10 dias de férias para paraísos fantásticos, mas que depois ficam 12 meses a pagar a fatura. Eu não conseguia descansar e não consigo perceber como é que se tem um bocadinho esta noção. É um bocadinho também a ideia de que agora estamos a viver uma realidade que por alteração de taxas de IRS há um pouco mais de liquidez no final do mês, mas nunca podemos esquecer que as contas do nosso IRS se acertam no final do ano, que não é bem no final do ano, Claro. é no mês, entre o mês de abril e o mês de junho do ano seguinte, quando eu entrego o modelo 3, que é a minha declaração de IRS do meu agregado familiar. Se nós não tivermos em vista este espaço temporal, Claro. também nós, a título particular, e poderemos falar um bocadinho mais a seguir sobre isto, estamos a fazer um desfazamento sobre aquilo que é o rendimento e sobre aquilo que é a liquidez e a disponibilidade que eu tenho para as minhas contas. Claro, voltando sim. um bocadinho mais às empresas novamente, recordar que quando as empresas, ou porque lhes falta encomendas, ou porque a tesouraria está desequilibrada, Sim. o que é que eu quero dizer com isto? No tempo da pandemia, houve muitos empréstimos que a banca concedeu às empresas. Habitualmente, esses empréstimos foram feitos de forma igual para todas as empresas, independentemente da sua dimensão, independentemente do seu setor de atividade, independentemente do seu envolvimento bancário ou não. Sim. E, portanto, o que é que isto originou? Originou que se despejou dinheiro nas empresas, mas não se teve, a maior parte das vezes, o cuidado de verificar de que forma é que a empresa podia fazer o serviço da dívida para devolver o dinheiro que lhe foi emprestado. Exato. O que é que aconteceu? Aconteceu e está a acontecer, e com tendência a agravar-se, pela questão que falámos inicialmente do mercado mundial e da incerteza do mercado mundial, é que com o facto da inflação ter aumentado e as taxas de juros também terem aumentado, passamos a ter prestações muito mais elevadas do que aquilo que era habitual. O que é que aconteceu? Na maior parte dos casos, quer do lado das famílias, quer do lado das empresas, eu não faturei mais, mas tinha mais para pagar dos respectivos empréstimos. Tive, então, tesourarias deficitárias. Como é que eu resolvo isto? Eu só resolvo isto socorrendo-me de uma figura que o Código do CIR permite, portanto, o Código de Insolvência e Recuperação de Empresas, é eu poder ir a um processo extraordinário de revitalização. O que é este processo? Não é mais nem menos a possibilidade que o empresário tem de fazer duas coisas que são importantes para os negócios e que para a vida das empresas. Por um lado... Perdão por interromper, mas era precisamente a questão que lhe ia colocar. Por isso... A questão que se coloca é esta. Quais são estes dois momentos cruciais? A primeira circunstância é que permite este processo que, no decorrer do mesmo, e ele pode demorar de 3 a 4 meses, e eu poderei depois explicar porque é que são estes prazos, neste prazo nada pode acontecer à empresa de mal, vamos dizer assim. O que é este de mal? É eventualmente a empresa estar em incumprimento com algum dos seus fornecedores e estar sujeito a uma penhora, estar sujeito a penhora de saldos bancários, estar sujeito a penhora de máquinas, de existências, do que seja. Pode continuar a trabalhar? E, portanto, pode continuar a trabalhar, sossegado, porque os seus credores não a podem atacar. Dando aqui uma imagem que eu gosto de utilizar, o que é que pode acontecer? Nestes 3 meses eu acabo com este processo, que é um processo que
é judicial na sua forma, mas que no fundo é muito trabalhado extrajudicial. Isto porquê? Porque cabe ao administrador da insolvência, é o meu caso, e que faço isto com as empresas, era ir junto dos seus credores, banca, fornecedores, finanças e, diria, segurança social, não há muito para negociar porque caímos dentro daquilo que são as métricas da Lei Geral Tributária, mas isto permite que eu coloque uma campânula em cima da empresa durante estes 3 meses e ela não é atacável pelos seus credores. E mesmo que eu tenha processos de penhoras, mesmo que eu tenha situações de que me possam vir a atrapalhar a vida do dia a dia, esta campânula permite-me que, mesmo que eu tenha processos a decorrer, eles ficam suspensos, não acabam. Há alguma desinformação que se julga que acabam. Não acabam os processos, eles ficam suspensos. Ou seja, espera-se que para a votação do plano exista uma resolução. Ora, se é de credores que estamos a falar, se o plano prevê e está lá inscrito também este credor, eu estou a dizer a todos os credores e não só a este que me possa vir a atacar, que eu vou ter uma solução de pagamento. Exato. Muitas das vezes pensa-se que a solução de pagamento é pedir aos fornecedores, é pedir aos credores uma vez mais o seu sacrifício. Na maior parte dos casos, isto não é verdade. O sacrifício que se pode pedir eventualmente aos credores não é perdão de capital em dívida. Há algumas circunstâncias, diria quase residuais, isto acontece. Na maior parte dos casos, os credores não estão disponíveis para perder parte de capital, estão disponíveis para dar prazo para pagamento. Ora, quando alguém me dá prazo para pagamento, eu então tenho que ir ao segundo momento. O primeiro é então a campânula, o segundo, que se calhar não é segundo até o momento zero, é a ideia de que é o momento-chave para o empresário, juntamente com a sua estrutura, repensar o negócio. O que é isto? É verificar que de toda a sua atividade pode haver partes do negócio que são lucrativas, é para manter, e pode haver parte do negócio, pode haver produtos, pode haver serviços, que são claramente prejudiciais e que são deficitários. Então estes nós devemos acabar. Não faz sentido eu manter uma empresa têxtil, calçado ou outra qualquer setor de atividade, só porque eu tenho uma empresa e tenho, desculpando-me a expressão, que empurrar com a barriga o meu negócio. Claro. Isto não faz sentido. Porquê? Porque eu tenho que perceber o que é que o mercado está a pedir e que condições é que eu, estando no mercado, posso oferecer ao mercado. Muitas das vezes o que o empresário pensa é que, como durante 20, 30, 40 anos sempre ganhei dinheiro, não é porque eu cometa os mesmos erros, porque eu trabalho da mesma forma, que eu vou obter os mesmos resultados. Porquê? Porque provavelmente em tempos a economia permitiu ganhar dinheiro, hoje a concorrência pode ser maior e portanto a empresa tem que pensar em alternativas e em soluções. E é exatamente neste momento. Porquê? Porque o administrador de insolvência vai ajudar o administrador judicial provisório, para ser mais rigoroso na linguagem, vai, juntamente com a administração da empresa, com a gerência da empresa, vai primeiro verificar uma coisa: quais são os custos de estrutura essenciais. Exato. E faço um sublinhado muito grande neste aspecto. Custo de estruturas essenciais. Se eu, e vou dando alguns exemplos sem colocar nomes às situações, se eu chego a uma empresa e verifico que há um custo excessivo em telemóveis e verifico que há 3 ou 4 números de telemóveis que estão na fatura, que não são da empresa, mas que é do filho do dono ou que é de uma outra pessoa, dito de outra forma, não acrescenta valor à empresa, é evidente que este custo tem que ser cortado. Se há outro tipo de custos, e agora deixa a imaginação de quem nos ouve ver, que são desnecessários à estrutura da empresa, pois naturalmente vão ser cortados. É esse o nosso papel, é essa a nossa dor de cabeça. E eu digo que é essa porquê? Porque nós também temos que ser o garantes, a partir do momento que somos nomeados pelo Tribunal, para que com o Tribunal e para que com
as entidades que no fundo andam à volta deste processo, que são os credores, temos que ter a consciência de que as circunstâncias que trouxeram a empresa, que pode ser de uma crise, que pode ser de prejuízos acumulados, que pode ser de um conjunto de coisas que até nem seja culpa da própria organização. Muitas das vezes eu digo, por exemplo, ao nível do quadro de pessoal, nenhum empresário em Portugal tem 50 pessoas quando só precisa de 45. Porque é que estão lá 5 pessoas a mais? Que podem estar tecnologicamente desadequadas, podem estar ultrapassadas por qualquer motivo, podem estar desadequadas da função, podem estar... mil e uma situação pode acontecer. E o que é que eu faço a estas 5 pessoas? Bem, a empresa seguramente que há muito tempo já pensou que iria dispensar as pessoas. Porquê é que não os dispensa? Porque o nosso Código de Trabalho é rígido, como sabemos, e a empresa não tem dinheiro muitas das vezes para outras coisas e muito menos para fazer um despedimento, para indemnizar os trabalhadores e, portanto, ficamos aqui numa situação, como diz o povo, quase como o tolinho no meio da ponte. Não sabe para que lado há de ir. Neste processo, também é para este efeito. Este processo é importante. Porquê? Porque, numa circunstância destas, a empresa pode dispensar os 5 trabalhadores. Os trabalhadores não perdem os seus direitos porque vão acionar aquilo que se chama o Fundo de Garantia Salarial e, mesmo nesta circunstância, eu gostava que isto ficasse claro, mesmo nesta circunstância, na situação do PER, a partir do momento em que eu vou acionar o Fundo de Garantia Salarial, este valor vai ser reclamado à empresa, através da Segurança Social. A empresa vai ter que prever esse pagamento no seu plano de pagamentos como a outros credores, em prazos estes que habitualmente são bastante alargados, podem ir até ao máximo de 150 prestações, e outra circunstância, ao mesmo tempo, a empresa não está impedida de poder recorrer a oportunidades e a facilidades de criar novos postos de trabalho. Portanto, eu posso dispensar estas 5 pessoas, estão desadequadas, não prejudico as pessoas, não prejudico a empresa e ainda estou em condições de poder ter algum benefício com a contratação de novos quadros. Eu posso ir ao centro de emprego ou qualquer outra, digamos, medida de criação de postos de trabalho e estou em condições de poder beneficiar desses mesmos apoios. Portanto, muitas das vezes cria-se a ideia de que quando a empresa está num processo deste, está bloqueada e não pode fazer nada. Não é verdade. Dá muita dor de cabeça, é preciso trabalhar muito, mais do que isto. É preciso dialogar muito com entidades e com outras, digamos, com outras circunstâncias. Estou a recordar-me agora que os bancos hoje já não são só eles a emprestar dinheiro. Muitas das vezes os processos hoje nós temos as sociedades de garantia mútua. Para quem está menos à vontade com isto, as Norgarantes, Lisgarantes, Agrogarantes, são estas empresas. O que é que acontece? Como são elas que garantem os financiamentos dos bancos, elas hoje também aparecem como credoras. E, portanto, também elas precisam de ter uma reunião com as partes para se inteirar de quais são as propostas e os planos de pagamento e de que forma é que isto pode ser resolvido. Isto não pode ser um paliativo e nunca deve ser utilizado este instrumento como uma forma de prolongar a agonia que a empresa se encontra. Por isso é que eu digo que, para além da campânula, de uma forma séria, nós temos que ter em atenção quais são estritamente necessários os custos da estrutura. E depois, então sim, depois eu vou para o outro lado da equação. A partir do momento que eu sei que esta estrutura empresarial me custa X por mês, X ao ano, eu tenho que ver se a empresa tem produtos, se tem serviços, se tem qualidade, se tem condições de fazer volume de negócio que cubra o custo da estrutura e que naturalmente não pague só o custo, mas que liberte alguma coisa para ter lucro e que liberte alguma coisa para poder fazer o serviço da dívida. Se eu tiver estas condições, ok. Se eu não tiver estas condições, tenho que trabalhar neste sentido. Deixe-me dar um outro exemplo também, relativamente à questão ainda do quadro de pessoal. Eu já encontrei várias empresas, é um bocadinho tradição em Portugal. As nossas empresas, nano, micro e pequenas empresas, eu já nem sequer vou para as médias, porque este é o tecido empresarial, são 98% do tecido empresarial, tem muito hábito de serem geridas de forma familiar,
mas mais do que geridas de forma familiar, são efetivamente tidas em consideração como se isto fosse a própria família. O que é que eu quero dizer com isto? É fácil de encontrar empresas onde nós temos o patrão, que pode ser o homem, que pode ser a esposa, Claro. e que muitas das vezes o cônjuge nem sequer está a trabalhar na empresa. Pode até ter outra atividade, mas muitas das vezes está a descontar para a Segurança Social para que um dia possa ter uma reforma melhor. E eu já tive em várias situações que chegaram a uma empresa destas e as primeiras pessoas que dispensei ao nível do quadro pessoal foram familiares, foram as esposas, foram os maridos, foram os filhos daqueles que não acrescentavam valor e porque não fazia sentido que acontecessem situações deste género. Portanto, é um bocadinho para que todos nós percebamos, para que todos tenhamos esta alerta de que só há necessidade dos tais custos de estrutura porque efetivamente são estes que são necessários. Claro. As férias que se paga pela empresa não acrescenta valor, não podem voltar a acontecer. As despesas particulares, que muitas das vezes em algumas empresas são contabilizadas, não podem acontecer, e é isto que tínhamos que ter em atenção na perspectiva da tal seriedade da recuperação da empresa. Porquê? Porque se durante anos o negócio, a atividade permitiu ter outro tipo de despesas que não as essenciais, quando estamos numa situação destas, ou mudamos o mindset, ou então claramente se é com a tal ideia de empurrar com a barriga, manter o mesmo modus operandi, não é possível, porque já sabemos que provavelmente vamos ganhar aqui algum tempo, vamos ganhar alguns meses, provavelmente até conseguiremos que não hajam execuções, que não hajam as tais penhoras, mas só estamos no fundo a adiar o problema. E é por isso que este instrumento, como eu costumo dizer também muitas das vezes, eu continuo a olhar para o CIR, para este código, que apesar da sua gênese, que vai beber muito da sabedoria da jurisprudência alemã e francesa, mas que depois não trazemos o contexto destes dois países para o nosso país, porque é diferente, e isto depois também nos traz aqui alguma dificuldade, mas costumo dizer que este código é um excelente instrumento de gestão se for utilizado desta forma. Mesmo começando nós por ler o código, ele começa logo no primeiro artigo a dizer que este código visa a liquidação universal do património. Exato. Mas depois meteu-se lá, na altura da Troika, o 17A ou 17I, enxertou-se aqui uma coisa chamada PER, que é isto que essencialmente eu estive a falar. Diria que depois os processos de insolvência, se por acaso o processo PER não tiver, digamos, aproveitamento, não for votado favoravelmente, não tiver de alguma forma o acordo dos credores, e diria que esta situação é relativamente fácil de obter a partir do momento em que estamos nos princípios, digamos, de transparência da negociação. Claro. Quem vier para um processo destes, julgando que pode enganar os credores, ou que pode enganar o tribunal, ou que pode enganar o administrador, provavelmente vai verificar que rapidamente as coisas não funcionam desta forma e também não é possível, porque foi digamos, um chavão que se utilizou durante muitos anos nas empresas, que era eu não vou despedir pessoas porque é muita gente para pagar fundo de desemprego. Ora, pior do que esta situação é nós continuarmos a manter empresas que de forma reiterada continuam a não pagar impostos de segurança social e finanças. Desde que lhe partilhe algo que me continua a deixar muitíssimo preocupado, que é, e a doutora sendo da área sabe isto também, o CIR, que tem 21 anos, vai fazer 21 anos, ou fez 21 anos já neste ano, que é 18 de setembro de 24, perdão. O que é que aconteceu? Com o CIR, e ao contrário do SPEREF, os créditos privilegiados anteriormente eram todos os créditos do Estado, finanças, segurança social e credores públicos. Para quem esteja menos à vontade com isto, não deixo de alertar que hoje, para além das finanças e da segurança social, que é mais ou menos corrente e habitual e que todos nós nos lembramos, não deixo de alertar que os credores públicos podem ser as tais sociedades de garantia mútua, podem ser os empréstimos ou os fundos comunitários, ou se quiserem os PRRs,
as bazucas, estou aqui a utilizar alguns termos que são mais corriqueiros, que as pessoas percebem, isto também são créditos públicos que não podem ser dispensados e, portanto, não podem ser perdoados. É isto que significa. Certo. Voltando um bocadinho atrás, com 21 anos, o Código do CIR veio dizer que o privilégio do Estado só passou a ser os últimos 12 meses. Para mim continua a ser inexplicável como é que eu todos os dias recebo reclamações de créditos com 4, 5, 6, 10 anos de impostos em atraso. Continua a ser inexplicável para mim como é que pego numa empresa para fazer, por exemplo, um PER e temos situações de 20 planos prestacionais. Ora, quando se faz um plano prestacional, é para aliviar a tesouraria, é para permitir recuperar e pagar aquilo que não foi possível pagar no passado. Ora, como há valores mínimos e há valores máximos, quando eu somo 20 prestações, aquilo muitas das vezes é muito mais do que aquilo que eu tinha que pagar, não só mensal, que tenho que continuar a pagar, e ainda mais o que vem de trás. Portanto, é completamente incompreensível. E aqui tenho que deixar uma crítica ao Estado, vou dizer assim de uma forma mais abrangente, que no fundo somos todos nós, claro. Portanto também tem um bocadinho a ver de cidadania e um bocadinho de consciência, que é o seguinte: as finanças têm uma figura dos grandes contribuintes. A Segurança Social também tem uma figura um bocadinho parecida com isto, mas a banca tem uma outra figura que todos nós conhecemos, que é o gestor de conta. E o Estado já deveria ter, e nem sequer vou falar do balcão único, que é algo que se fala há muitos anos, mas que não funciona. Mas gostava só de dizer o seguinte: o Estado já devia olhar para as empresas e no que diz respeito aos impostos, exatamente como se houvesse aqui um tal gestor de conta. Não é possível, não pode continuar a acontecer o que estamos a ter nesta altura. Uma empresa, qualquer que seja o setor, só porque precisa ter uma declaração a dizer regularizada, porque tem que ir a um concurso público, ou porque tem que ter um financiamento do banco, e é um requisito obrigatório, o que é que vai fazer? Vai às finanças, vai à Segurança Social, pede mais um plano prestacional, é-lhe concedido, paga a primeira prestação e depois entra em relaxamento. Ora, não faz sentido que passado 3 meses, porque as declarações dão para 3 meses, se volta outra vez ao mesmo ciclo. Alguém tem que estar atento. E alguém tem que estar atento para uma coisa que eu acho que é essencial e que é a moralização da forma como gerimos as empresas. Eu há bocado citei o artigo 20 e vou citá-lo aqui outra vez no número 1, a linha H, que diz de forma mais ou menos isto, estou a simplificar e a resumir, que são os outros legitimados, ou seja, não precisa de ser credor. Qualquer outra pessoa, qualquer outra entidade pode pedir a insolvência de uma empresa se, aprovado que esteja ou não as contas e não estiverem depositadas, ultrapassados 9 meses deste prazo, está-se em condições de pedir a insolvência da empresa. E, portanto não é ou, é e, o que é também fácil, porque há várias entidades que podem verificar isto, o passivo for superior ao ativo. Indo à linguagem do economês. Se eu tenho um passivo superior ao ativo, significa que eu não tenho bens, não tenho património para solver as minhas dívidas. E nem sequer estou a falar em juros vencidos, não vencidos, moras, etc. Estou a dizer é que o valor do meu ativo, se eu vender, se eu liquidar, não me paga todo o meu passivo. Então isto, de outra forma, leva-nos àquilo que no Código das Sociedades Comerciais é alertado há muitos anos, que é o artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais, que é perda de metade do capital próprio. Ora, se eu tenho uma máquina e o coração é-me errado, é exatamente isto que acontece nas empresas. Eu posso ter um património, o passivo é muito maior do que aquilo que é o meu património, portanto o meu coração não tem força, não tem capacidade para bombar para a atividade. Ou se quisermos ver isto numa linguagem de automóvel, é eu ter um carro enorme, mas depois meto-lhe ali um motor de bicicleta. Portanto não anda, não é possível. E isto deveria ser uma atenção do Estado, e isto, porque é que eu digo que deveria ser uma atenção do Estado? Não há nada que não esteja a ser feito em outras geografias do mundo. Não é preciso ir muito longe.
Na Dinamarca, num estudo comparado que tive que fazer para um conjunto de circunstâncias, não só de palestras, mas de alguns artigos que vou produzindo, tive o cuidado de verificar que a Dinamarca já utiliza uma ferramenta que nós em Portugal podemos, na plenitude, utilizar, que é o MAP, que é o Mecanismo de Alerta Precoce. A Dinamarca tem isto. E o que é que a Dinamarca faz? A partir do momento, com a entrega lá da nossa IES, e verificam que há indicadores do setor que estão fora da média do setor, a empresa é visitada por um juiz desembargador e por um economista sénior, jubilado, muitas das vezes, é visitada no prazo de 15 dias ou um mês para dizer ao ser empresário: meu caro, os seus indicadores não são saudáveis, é a altura de tomar uma determinada medida. Ora, quando nós verificamos que a empresa que de forma constante, reiterada, está com os capitais próprios negativos, incumpre ao nível dos impostos e continuamos a permitir que estas empresas continuem a estar no mercado, não é preciso dizer o que acontece. Não vão pagar impostos, vão querer concorrer com aqueles que regularmente estão a cumprir, muitas das vezes com dificuldades, e estão a concorrer de uma forma desigual, porque muitas das vezes a fazer ainda um preço inferior àqueles que cumprem as regras todas. Temos que ter a noção que isto não é possível e num mundo global onde basta ver os blocos hoje económicos e políticos entre os Estados Unidos, a China e a própria Europa, não só a questão das taxas, que a concorrência e a competitividade em alguns setores estão exatamente desnivelados. Porquê? Porque uns conseguiram evoluir, outros não conseguiram e, portanto, o mercado é impiedoso neste tipo de situações. Eu estive aqui a absorver tudo aquilo que o Sr. nos pôde brindar e há uma questão que me acompanhou enquanto o ouvia falar, que é esta. Nós estamos a falar de empresas que têm a possibilidade de se recuperar, estamos a falar de empresas que, maioritariamente, e como referiu, 98% do tecido empresarial são familiares, e a questão que eu lhe quero colocar é: qual é a importância de uma boa assessoria contabilística, fiscal, para que haja efetivamente este sucesso de perceber, e até precocemente, porque o normal é que a empresa não tenha esta prevenção, se é que lhe podemos chamar assim. E eu queria perceber, na opinião do Sr. qual é esta, para mim é a base, mas do sucesso da própria empresa. Eu digo muitas vezes, porque eu também sou contabilista certificado, ainda que não exerça por razões do facto de ser administrador judicial, eu costumo dizer que a contabilidade é o espelho daquilo que é a realidade da empresa. Muitas das vezes reúno com empresários, muitas das vezes olho para as contas, porque achei ler e interpretar, e digo: olha, isto já há algum tempo que já dava sinais. Claro que há sempre aquela expectativa de que vai entrar mais uma encomenda, que vai haver mais trabalho, que no mês seguinte é que vai ser e que no próximo trimestre é que vamos conseguir. E lá está aquilo que eu dizia há bocadinho também, porque muitas vezes o nosso código de trabalho não é tão flexível que permita fazer ajustamentos. Inclusive a tal tradicional questão do banco de horas, que continua para mim a não ser explicável. Até porque muitas das vezes os próprios funcionários são os primeiros a perceber que há aqui picos e são os primeiros a estar disponíveis, porque isso lhes dá alguma estabilidade também, como é evidente. Mas não fugindo ao tema e à pergunta que me colocou, a questão é esta: eu sempre que estou a analisar uma situação de um balanço, de uma demonstração de resultados, de um balancete, eu tenho ali um conjunto de várias informações. Certo. E quando estou a falar com o empresário e digo: olha, está a dar prejuízo, atenção a esta situação, a tesouraria está a ficar muito apertada. Claro que a tesouraria eles percebem, porque não têm dinheiro. Quando estamos a dizer, olha, que está a acumular prejuízos, muitas das vezes ouvimos o empresário dizer: as minhas contas não apontam para aí. E eu percebo porque é que eles dizem isto. Porque olham para o recibo do trabalhador e está lá salário base, X, custo hora, Y. E quando vão fazer um orçamento, vão ao salário base. Esquecem-se que a empresa tem que pagar 23,75 para a Segurança Social, o seguro de acidentes de trabalho, subsídio da refeição, da alimentação, e diria
que algumas ainda dão mais algumas regalias, mas mesmo só isto, de uma forma muito simples, e depois quem quiser pode perder o tempo e fazer estas contas, porque eu já as fiz muitas vezes, um trabalhador com 1.000 euros de salário base custa à empresa por mês, em 12 meses, 2.000 euros. Já sei o que é que estão a dizer, enganem-me nas contas, é fácil. Multipliquem 1.000 por 14 meses, dividam por 11 e eu já estou a admitir que os 11 meses são meses de trabalho, ou seja, não há baixas, não há faltas, não há absentismos. Se formos vermos isto na perspectiva de depois transposto isto para o mês do tal trabalho, é isto que eu vou ter depois com os respectivos encargos. Ora, se eu me enganar, em vez dos 1.000, que é o salário base, me enganar e colocar este valor e não os tais 2.000 euros, estou a falar em valores arredondados, Claro. já eu estou a enganar-me no orçamento, já eu estou a falar nas contas. Isto é uma parte. Outra parte é quando estamos a falar de empresas que têm estoque, não termos o mínimo de controle relativamente à parte dos estoques. E então, o que é que isto origina? Origina que muitas das vezes o próprio contabilista, mesmo que queira dar alguma informação fidedigna à administração, à gerência, à gestão, se não tem esta informação atualizada, porque é a própria gestão que não lhe a dá, ele fica com valores que podem ser aqui muito variáveis e que podem ter muito impacto e podem ter muita influência. Mas depois há mais duas áreas, e estas são substanciais para as empresas e relevantes, que o empresário habitualmente ignora. E que é o valor contabilístico do desgaste, do depreciamento que os bens que a empresa tem afetam a parte da contabilidade. Portanto, eu tenho uma viatura que contabilisticamente eu amortizo em 4 anos e eu esqueço-me deste valor, uma máquina, um computador, o que seja. Portanto, apesar de eu ter feito um investimento, há ali um custo que é considerado e que vai afetar os meus resultados. Pode ser a diferença entre o lucro e o prejuízo. E depois temos uma outra vertente, que é parte da vertente de financiamento. O custo de financiamento hoje nas empresas é um custo muito elevado e que isto muitas das vezes é negligenciável porque eu sei que pago ali uma prestação, mas depois nem sei muito bem qual é o valor do capital, qual é o valor dos juros e portanto tenho a noção do valor, mas não tenho o quanto isto impacta nas contas. Esta é uma primeira circunstância. Uma outra circunstância é, a partir do momento em que há o tal desequilíbrio funcional, estrutural e financeiro, as empresas devem ser as primeiras a terem esta percepção. E têm-na. O que muitas das vezes olham e focam-nos para aquilo que é ter ou não ter trabalho. E, portanto, não se fazendo contas, não tendo a noção, ou pior ainda, porque há muitos setores, estou-me a lembrar da construção civil, mas há muitos, em que muitas das vezes o orçamento é feito de que forma? Não é feito pelas contas internas da empresa. Eu chego a uma empresa e pergunto qual é o custo hora. E a resposta que eu obtenho é qual é o valor hora que faturamos? Não, o custo hora. Pois. E é um dado básico e fácil de obter. Na própria IES, há lá um quadro dos muitos que se tem que preencher, há lá um quadro que diz quantas horas é que a empresa trabalhou no ano anterior. O número de funcionários e quantas horas. Se eu for este quantitativo, este total, e dividir pelo total de custos, eu tenho o custo hora. E há muitas empresas que quando fazemos este exercício, que é uma coisa básica e simples, assustam-se. Porquê? Porque o valor de hora faturado, que supostamente terá uma margem, é muito inferior ao custo hora efetivo. Porque negligenciaram um conjunto de vários custos que entenderam que não eram importantes e que não eram relevantes. E, portanto, muitas das vezes, este pode ser logo o primeiro sinal das empresas. Uma outra situação é quando o empresário percebe que o negócio funcionou, que havia encomendas, mas que, por facto das taxas, por facto de alterações significativas, mudanças digamos, do próprio desejo e necessidades do mercado, eles têm que ser os primeiros a fazer esta alteração. O que eu estou a dizer não é nada que o empresário em Portugal não tenha conseguido fazer. Basta pensarmos que numa altura como a pandemia, empresas que disseram nós vamos acabar porque não se está a comprar, não se está a trabalhar, e andaram a fazer máscaras e andaram a fazer um conjunto de coisas, reconverteram-se
e conseguiram, passa a expressão, dar a volta por cima, de outras empresas que achavam que tinham um monopólio, que tinham um mercado completamente seguro e que não tiveram condições de se readaptar. E, portanto, hoje a atividade económica tem que ser repensada todos os dias. O que eu fiz e aquilo de onde eu venho e até onde é que me trouxe é história. Não é nada que me garante, não é um copy-paste para a frente e não é nada que me projete e que me ajude a pensar e a prospectar que o futuro pode ser este. Depois há uma outra questão, que é, isto são as contas da empresa, isto é o histórico, foi o que aconteceu no mês passado, foi o que aconteceu no ano anterior, mas eu depois tenho que ter condições de percepcionar aquilo que pode ser o próximo ano, que pode ser o próximo trimestre. Exato. E tenho que fazer os meus orçamentos internos. O que é que eu tenho que faturar para cobrir tal custo de estrutura? E depois, decorrido o respectivo prazo, ter uma noção de fazer uma análise, os tais tableau de bord, ou seja, entre o orçamentado e o realizado, os vários desvios, positivos ou negativos, aconteceram e porquê é que aconteceram. E, portanto, termos esta noção. É por isso que muitas das vezes há muita dificuldade para mim em perceber, e contra a minha profissão falo, como é que, por exemplo, uma empresa, e como é que isto se explica aos credores, uma empresa que tem um custo de estrutura que está tipificado e que tem um determinado tipo de circunstâncias. E está ali numerado, portanto, está quantificado. Como é que eu depois vou propor aos credores que vou pagar a dívida que está em falta em 5 anos, 10 anos e passo a faturar o dobro ou o triplo? Claro que a folha do Excel permite até faturar 100 vezes mais, mas os pressupostos são realistas? Na maior parte dos casos não são. E os credores, conforme eu disse há bocadinho, não se deixam enganar. Claro. Os credores são os primeiros a perceber exatamente isto. Se do lado do custo de estrutura eu nada refiz, eu nada alterei e continua igual, como é que eu agora, do lado dos proveitos, dos ganhos, das faturações, eu vou conseguir exponenciar? Portanto, se isto não tiver pressupostos válidos, que não se tiver pressupostos que sejam realistas, como é evidente, os credores são os primeiros a não acreditar na empresa e a não dar o benefício da dúvida. E isto também para dizer que, na maior parte dos casos, o credor não quer perder o cliente. Claro. O que não quer é continuar a não receber, que é uma coisa diferente. Muitas das vezes, o credor sabe que se a empresa fechar, liquidar, provavelmente não vai receber nada. E entre perder o capital todo e perder também o cliente, ou perder uma parte do capital, mas manter o cliente, isto é uma outra situação. E agora, deixe-me só falar aqui num outro aspecto que é pouco abordado e que tem muito, que deveria, em termos empresariais, ser objeto de alguma análise, porque quando perguntou, e as empresas, o que é que e de que forma podem, eu diria que isto muitas vezes não passa só pela empresa que está, ou pode vir a estar, com alguns sintomas, passa também muitas das vezes pelas entidades, ou se quisermos usar o chavão dos stakeholders, que com ela se relacionam. Dando um pequeno exemplo, eu sou uma empresa de uma determinada atividade. Certo. E alguém me dá crédito. Quando alguém me dá crédito, portanto, coloca dentro das minhas portas coisas que eu um dia hei de pagar, quem me dá este crédito, quem me concede este crédito, seja a banca, seja as finanças porque não se pagou os impostos, seja o fornecedor, seja o leasing, outra qualquer entidade, deve fazer uma coisa que se chama análise de risco, ou seja, deve olhar para as minhas contas, fazer o histórico e verificar o que é que isto pode originar nos próximos tempos. Se eu não tenho resultados líquidos positivos, se o meu EBITDA não liberta fundo de maneio para fazer o serviço de dívida, eu não tenho condições de me envolver, de poder contratar um financiamento. E, portanto, as próprias empresas que concedem crédito devem ter isto em atenção. Muitas das vezes não porque conhecem um patrão, muitas das vezes não porque é alguém que quer ter mais um cliente, muitas das vezes não porque não se fazem seguros de crédito, muitas das vezes não porque, ok, é importante trabalhar com esta entidade, mas depois chegados aqui, muitas das vezes não têm uma noção de que ainda podem
deitar mão de uma outra ferramenta que pode ser importante para o setor, Sim. pode ser importante para as empresas envolvidas e pode inclusive, e tendo em expectativa um outro aspecto, que é, hoje as empresas portuguesas têm muito falta de mão de obra. Não esquecer que não está proibido, mas lá está, uma vez mais, dor de cabeça, mas que é a boa dor de cabeça. Eu, como credor de uma determinada empresa, posso ter interesse, posso ter a convicção de ajudar aquela empresa de uma forma que seja não a tradicional. Eu posso converter os meus créditos em capital social da empresa. Eu posso pegar naquele negócio que até pode ser importante para mim, para a minha empresa, e como negócio complementar ou colateral àquilo que é a minha atividade, eu posso não perder tudo, inclusive aproveitar o próprio quadro pessoal. Muitas das vezes, isto está muito ligado à área que é a minha especialidade, de reestruturação de empresas e, no fundo, de reconverter os próprios negócios. Porquê? Porque, desculpando-me o termo, nós temos que pensar um bocadinho às vezes fora da caixa e depois ponderar aquilo que dos vários cenários é o que tem menos perda. Ou então, se quisermos, olhando para o meio copo cheio, é ter uma estratégia win-win. Claro. Que estratégia é que eu posso ter em que todos possamos ficar a ganhar, ainda que não haja só um a ganhar, mas que todos possam ficar a ganhar? Exatamente. Se houver uma estratégia que ganha um e perdem todos os outros, provavelmente isto pode não ser interessante. Porque é que isto não tem em Portugal, e ao contrário de outros países, não tem mercado? Porque provavelmente, se nós tivéssemos aqui a fiscalidade a funcionar, ou se quisermos os benefícios fiscais, provavelmente nós teríamos aqui alguma base para podermos recuperar o tecido empresarial que tem mais dificuldades. A mim não me choca nada que uma empresa de construção civil pudesse, por exemplo, comprar ou convertendo créditos em capital, ou que pudesse comprar uma empresa de sapatos, uma fábrica de sapatos, e pudesse aproveitar os prejuízos fiscais acumulados. Claro que a fiscalidade diz-me que não, os cais são diferentes e, portanto, a partir daqui não há essa hipótese. A mim não me chocava rigorosamente nada que um empresário com potencial, com know-how, com capacidade de poder ajudar, pegasse num negócio desses e não ter sequer, passa a expressão, ir buscar as cinzas e os restos de uma empresa que pode ter sido importante, que podia ter uma atividade, podia ter produto, podia ter qualidade, mas que, pronto, por qualquer motivo, ficou pelo caminho. Portanto, nós deveríamos ter esta situação. Deixe-me dar-lhe nota de uma outra circunstância. E há bocadinho falei na Alemanha e em França. Vou falar de um processo que não é meu, portanto estou completamente à vontade. O colega que pegou no processo da INAPA, que somos grandes amigos, e que pegou noutros processos também em Portugal, quando teve que tratar de problemas por causa das participações na Alemanha, estava completamente à vontade e focado em arranjar um investidor para pegar naquilo que podia sobrar da empresa e não desmantelá-la e não vendê-la ao desbarato. Eu aqui em Portugal, infelizmente, para além disto, que é tal boa dor de cabeça, tenho uma má dor de cabeça. E a má dor de cabeça é que, a partir do momento em que eu sou nomeado e estou a substituir a gerência, eu tenho responsabilidades que podem ir à parte de crime. Ou seja, eu tenho que ter dinheiro para pagar salários, para pagar impostos durante os 3 ou 4 meses que este processo está a decorrer. Processo de insolvência, não processo PER, porque aí a gerência mantém-se intacta nas suas funções. Ora, muitas das vezes eu percebo que muitos colegas não queiram ter esta dor de cabeça e não queiram ter esta aflição. Porquê? Porque, infelizmente, há alguns colegas que têm processos hoje de crime de que, posteriormente, lhes vêm pedir IVAs e outros impostos que não foram possíveis ser pagos, mas que a Autoridade Tributária e a Segurança Social imputam à sua atos de gestão do tempo em que foram nomeados. Ora, na Alemanha o que acontece é que quem paga os primeiros 3 meses de salários num processo deste é o próprio Estado. Portanto, isto não é muito diferente de um fundo de garantia salarial ou de outra coisa qualquer. Claro. O que nós estamos a falar é do mesmo tipo
de soluções ou de possíveis soluções que no fundo acabam por ter um efeito muito mais rápido no mercado, muito mais célere e que permite que quem está à volta destes processos não esteja depois preocupado com consequências colaterais que pode estar sempre sujeito. E eu acredito que muitas das vezes também não se queira avançar para um processo destes, porque também muitas das vezes da parte digamos, da gestão da empresa, ou porque já se está com muita idade, ou porque já se está muito cansado, ou porque não se está a ver uma solução à vista, se prefira, passa a expressão, deitar a toalha ao chão. Se houvesse estes mecanismos em Portugal, e eles são fáceis, portanto não estamos a falar de ir buscar mais dinheiro ao Orçamento de Estado, não estamos a pensar, usando aqui chavões políticos, de borlas fiscais, não é disto. Estamos a falar de coisas que são quantificáveis e que têm que ser pagáveis, sem qualquer tipo de dúvidas. A diferença é que, provavelmente em 3 meses, arranjar um investidor ou alguém que pegue naquilo que ainda é possível aproveitar, fazendo decisões de negócios, fusões de negócios, de áreas, do que seja, mas tentar aproveitar aquilo que é possível. Há outras situações que claramente nós também encontramos e dizemos não há nada para fazer, e infelizmente, mas isto também é um bocadinho fruto da própria atividade económica, não é? E nós sabemos que as crises habitualmente têm aquela base de peneirar e de ficar o que é bom e aquilo que infelizmente é menos bom. Mas isso faz parte do tecido empresarial, faz parte da atividade económica, naturalmente. Claro. Não é? Perante tudo aquilo que estamos aqui, aliás, que o Sr. nos está a explicar também, há uma premissa. Nós estamos a partir do pressuposto de que todos estes empresários têm uma boa índole. No entanto, e eu pego aqui num exemplo que ontem um cliente me enviou pelas redes sociais e que chamou a atenção de que, e para que depois possamos avançar para a parte particular, ele dizia-me que, pois doutora, mas acontece que a insolvência neste grupo XPTO acaba por ser uma recorrência neste grupo. Quando há aqui uma insolvência, uma liquidação, o que seja, de uma empresa num contexto de insuficiência para com os trabalhadores, há ou não a possibilidade deste empresário também vir a ser responsabilizado pela sua gestão e prejudicar a própria empresa, digamos assim? Há, infelizmente, em termos de índole e de questões de caráter, infelizmente o ser humano não é todo igual, e ainda bem, claro que sim. Para o bem e para o mal, mas a resposta a isso é um bocadinho aquilo que eu falava há bocado sobre a situação do tal gestor de conta, mas eu ia um bocadinho mais à frente. Provavelmente quem nos está a ouvir pode estar menos à vontade com estes temas das insolvências e, portanto, achar que isto é assim um bocadinho esotérico. Não é? Vamos imaginar que eu sou um condutor e que por qualquer motivo passei o limite da velocidade e tive azar, o radar apanhou-me. E é daquelas multas que pode tirar pontos e pode tirar a carta. O que é que vai acontecer numa primeira vez? Eu provavelmente vou a um tribunal e o seu juiz, de forma benevolente, vai dizer ao seu condutor: faça o favor, tenha lá juízo, senão vai ficar sem a carta se repetir esta gracinha. Ou seja, aquilo que o tribunal diz-me, o sistema judicial, no fundo, me diz, que se calhar nem precisava de dizer, mas pronto, nós somos latinos, é: meu caro amigo, porte-se bem e não reitere, porque se reiterar, há consequências. A minha pergunta e a observação que eu fiz relativamente à questão do tal gestor de conta é exatamente neste princípio. Alguém tem que estar atento àquilo que de forma reiterada acontece. Eu ali no mês de julho, internamente e não só, disse: vai haver empresas que em setembro não vão abrir. Eu tenho uma bola de cristal? Não. É porque nós percebíamos que ao nível do mercado do trabalho as coisas já se estavam a complicar e porque, infelizmente, em Portugal, sabemos que no mesmo sítio, na mesma atividade, com nomes diferentes e com interlocutores diferentes, aparecem as mesmas atividades.
E muitas das vezes com outro problema, quer dizer, despede-se e manda-se os funcionários para o fundo de desemprego e depois ainda se vai constituir uma nova empresa que ainda vai buscar os benefícios da nova contratação, que são os mesmos funcionários. Portanto, alguém tem que olhar um bocadinho para isto. Infelizmente, quando é que nós olhamos para isto? Quando vimos as notícias ou o tal jornalismo de investigação, que na maior parte dos casos vem pôr a nu alguma destas situações. O que nós devíamos ter era uma ferramenta que permitisse dissuadir este tipo de procedimento. E, portanto, nós deveríamos ter condições, o próprio mercado, de dizer não, senhor, isto não faz sentido. E, portanto, o próprio código prevê. Quando eu tenho uma qualificação de uma insolvência como culposa, dolosa, pode ir de 2 a 10 anos. A questão é, onde é que isto fica registado? Na minha certidão de nascimento. Quando é que eu utilizo a minha certidão de nascimento? Todos nós sabemos, é uma vez na vida. Não é? E, portanto, ninguém pede a certidão de nascimento e, portanto, ninguém sabe muito bem se eu estou ou não estou incapaz para uma situação destas. O que é que deveria acontecer? Uma vez mais, eu falo no Estado porque é mais fácil. Tem que haver aqui um mecanismo em que nós percebamos que há aqui situações complicadas. Claro que eu estou a ouvir as pessoas do outro lado que nos estão a ouvir e a ver e a dizer assim, mas nós temos direito à reserva do nosso bom nome. E até já anda um movimento, isto já está inclusive no Conselho Superior de Magistratura, se a publicidade ao processo de insolvência particular e de sociedade deve estar inscrito no site e se ele deve estar para além de X anos. Eu só recordo que, uma vez mais, nós podemos legislar no sentido que entendermos, mas que muitas das vezes o mercado dá a sua resposta. Apesar de haver o refresh estar, apesar de haver a exoneração de passivo restante, e já vamos falar da parte dos particulares, eu costumo dizer que os bancos gastam muito dinheiro em servidores e têm uma memória que nunca se esquecem. Portanto, mesmo que eu faça um novo ciclo, mesmo que eu faça uma nova circunstância de vida, vamos dizer assim, ao nível empresarial, os bancos sabem muito bem quem é que pode ter causado prejuízo à economia e ao próprio banco e sabem muito bem o que é que pode vir a acontecer. E, portanto, se os próprios bancos, dito de outra forma, o mercado, tem esta percepção, o próprio Estado devia ser o primeiro também a ter mecanismos de defesa do tal mercado, que muitas das vezes estamos todos, e isso também de alguma forma traz depois dificuldades para o tecido empresarial. Porquê? Porque vamos misturar quem está bem com quem está menos bem e o tal mercado que depois acaba por não funcionar, ou, se quisermos, os subterfúgios que o mercado sempre tem. Dr. Ângelo, agora relativamente à questão dos particulares. Existem algumas questões que eu gostava de colocar-lhe, porque são estas que eu tenho visto inclusivamente nas redes sociais, também por mensagem privada têm colocado e em alguns grupos eu vejo que são dúvidas que existem, muito mais do que eu acredito que as pessoas compreendam o que é estar insolvente, já tenho uma noção sobre isto. Só que há algumas questões que eu gostava de colocar-lhe de uma maneira mais direta, se podemos dizer-lhe assim. E desde logo com as obrigações do insolvente. As pessoas percebem que a partir do momento em que é nomeado o administrador, não provisório, desta vez o administrador judicial do processo, que obrigações impendem ao devedor insolvente? Deixe-me ir um bocadinho atrás, só para, da mesma maneira que falei das empresas, Claro. portanto do PER e do processo de insolvência, eu não gostaria de falar do processo de insolvência particular sem primeiro falar do PAP, Sim. do processo especial de acordo de pagamento. Uma questão que devemos desmistificar por completo é que quando o particular está num processo de dificuldade de pagamentos, vamos dizer assim, que todos entendemos, isto não significa que eu, na qualidade particular, tenha que ficar sem a casa, tenha que ficar sem o carro, tenha que ficar sem o património, para também ser um bocadinho mais abrangente. Isto não é verdade. E não é verdade porquê? Porque o código, quer no PAP, quer mesmo dentro do processo de insolvência. Porquê é que eu digo isto? Porque o processo de insolvência, quer na empresa, quer no particular,
ele pode ser por apresentação, portanto, por iniciativa do próprio, ou pode ser por requerimento. Portanto, no caso do particular, também isto acontece. Uma instituição bancária, um credor que me emprestou dinheiro, está perfeitamente fundamentado que me emprestou dinheiro, mas eu não tenho capacidade de lhe pagar, pode pedir a minha insolvência. E eu ainda tenho hipótese. O tribunal é obrigado a dar-me essa oportunidade, porque decorre da lei, tem que me notificar, mas atenção, meus caros, que notificar é receber uma carta registada. Ora, muitas das vezes ninguém gosta de receber cartas registadas. Pois. Se passarem os 10 dias para contestar, tacitamente está declarado insolvente. Mas teve prazo. O prazo era para dizer, tão simples, para dizer isto: eu reconheço que tenho a dívida, reconheço que não é este valor, ou reconheço, tenho vontade em pagar, sublinho, tenho vontade em pagar. Porque se eu for a um processo de insolvência para não pagar mais nada e para me livrar das dívidas, e deixe que lhe diga, Sr. Doutor, porque sabe isto também ou até melhor do que eu, nos cafés e nos restaurantes há 2 temas, há 2 códigos que se fala todos os dias. E toda a gente fala, mas nem toda a gente sabe o que é que fala. É direito do trabalho e direito das insolvências. O meu vizinho de cima já não paga e não lhe aconteceu nada. O de baixo ainda não saiu da casa. Portanto, coisas deste género, não temos a noção que, apesar de ser um processo de insolvência, apesar de eu saber porque vi, estava lá o edital colado na porta, apesar de tudo isto, o contexto pode não ser exatamente igual ao meu. E é isto que muitas das vezes é o ponto de partida para que não se perceba em que condições é que podem ou não atuar estes processos. No caso de haver a necessidade e o desejo de se pagar, eu estou a partir do pressuposto de que o casal, o insolvente particular, quer manter a casa e quer manter o carro, e se calhar há aqui um crédito ao consumo. Qual é o problema? Voltamos outra vez ao que dissemos há bocado. É que as taxas dispararam, a prestação aumentou, mas o meu rendimento não. E eu não posso e não devo pôr em causa e em perigo esta situação. Tenho que ser preventivo e tenho que atuar por antecipação. Se eu já sei que o meu orçamento está curto e com o aumento da prestação ainda vai ficar pior, eu tenho que tomar a iniciativa e ir junto às entidades e dizer, meus caros, temos que fazer qualquer coisa porque eu não tenho esta possibilidade. No caso dos particulares, há um outro chavão económico e bancário, que é a taxa de esforço. Eu sinceramente não sei onde é que isto está legislado e regulamentado, mas todos nós sabemos o que é. Sabemos perfeitamente que a banca olha para os nossos rendimentos e diz que cerca de 30% dos nossos rendimentos é destinado a fazer o pagamento da prestação. Ora, se os tais 30% não chegam porque aumentou a prestação, eu já tenho aqui um sinal de que tenho que renegociar. Quando eu estou a dizer não é obrigatório eu ficar sem património, é exatamente ser eu proativo, insolvente particular, e tomar esta iniciativa. E então eu faço o tal PAP, o tal plano especial de acordo de pagamento. E vou dizer claramente aos meus credores, meus caros, está aqui, eu estou confessado, não há dúvidas, tomem lá o extrato bancário para ver que não há aqui outros valores, vejam os meus recibos de vencimento e do meu agregado familiar e vejam qual é a minha fatura das minhas despesas, o colégio do filho, a escola, os transportes, whatever o que seja, está aqui. Portanto, eu já me estou a confessar. Portanto, eu só consigo pagar X, ou há situações, como a doutora também bem sabe, que até pode estar a negociar-se, quase que impossível, mas consegue-se, uma fase de moratória. Ou seja, o credor percebe que por qualquer motivo, e dando exemplos práticos é mais fácil, vamos admitir que há um casal que tem 2 filhos na faculdade e que estão a pagar propinas e não chega para tudo. Exato. Mas os filhos, daqui a meio ano, acabam o curso. Aquele valor deixa de ser um valor que sai do orçamento. Pois provavelmente os credores estão... O banco está disponível, porque o banco não quer a casa, o banco não quer o carro, o banco não quer o micro-ondas, nem o televisor, no crédito ao consumo. Portanto, se calhar o banco está disponível, percebendo isto, de que daqui a meio ano o valor da propina é o que vai ser afetado ao pagamento. E isto vai permitir o quê? Vai permitir que as pessoas mantenham a sua vida, provavelmente o nível de vida, a qualidade de vida, aquilo que chamamos
provavelmente tem que ser um bocadinho sacrificado, mas, meus caros, se não queremos ter o sol no naval e a chuva na eira, ou não, ao contrário, não é possível fazer a quadratura do círculo. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Nós também temos que perceber que o próprio particular, quando entra numa situação destas, entra numa situação condicionada, depende dos seus credores. Mas isto é bem melhor do que eu ter que ficar sem casa, vender o património, ficar sem o carro e ficar depois à mercê, e agora indo um bocadinho para o lado particular, ficar à mercê de uma coisa que é o rendimento disponível. O que é isto, o rendimento disponível? O código, o que vem definir, e não vou dizer, nem vou apreciar da bondade daquilo que está escrito, mas o que vem dizer o código é que o rendimento disponível pode ir até 3 salários mínimos. E aqui, infelizmente, a jurisprudência diverge muito, e eu quase que diria que de tribunal, para não dizer de juízo para juízo dentro do próprio tribunal, diverge muito. Há situações mais ou menos estabilizadas em que por cada adulto é um salário mínimo. Por cada menor, há senhores juízes que atribuem 25%, outros atribuem 50% do salário mínimo. Mas isto é, diria, uma regra base. Se eu, agregado, insolvente particular, estou numa circunstância que tenho que tomar uma medicação que é cara, que tenho determinado tipo de situações, mesmo despesas para ir trabalhar e que estão justificadas, e estou a dar aqui exemplos práticos para que se perceba, o juiz é sensível e os próprios credores são sensíveis a uma situação destas. Por exemplo, numa situação particular, pode ser essencial manter a viatura, porque sem a viatura não consegue ir trabalhar. Não há forma de tinha que apanhar 3 transportes ou outra coisa qualquer e simplesmente pode não haver sequer transporte. Portanto, a viatura é essencial. Não faz sentido vendê-la, não faz sentido entregá-la. Portanto, o tribunal, apesar de tudo, é sensível a este tipo de coisas. Agora, diferente é quando nós estamos numa situação que percebemos que hoje, mas num futuro próximo, não é à la longue, que hoje ou num futuro muito próximo, eu não vou ter capacidade, a tal taxa de esforço para fazer o pagamento das coisas. Se calhar o que a vida me está a dizer é eu estou acima das minhas possibilidades e, portanto, tenho que descer alguns degraus e ter consciência destas limitações e, portanto, face a esta circunstância, tenho que ajustar o meu nível de vida àquilo que é os meus rendimentos e não o contrário. Exato. Portanto, nessa perspectiva, o credor, como é óbvio, não estará sensível porque percebe que não vai haver situações de remedio ou de solução. Porquê? Vai perceber que provavelmente vamos estar aqui a ganhar alguns meses, mas que eles não serão suficientes. Mas, repito, não é obrigatório num processo de insolvência que as pessoas fiquem sem património. Justificando, quantificando e fazendo as respectivas contas e apresentando-as aos credores, na maior parte dos casos eles são sensíveis. Agora, há uma coisa que eu também gostava de dizer, e isto aplica-se às empresas e aplica-se aos particulares. Quando eu vou por arrastamento, ou seja, eu até tenho a noção de que o meu rendimento não é suficiente, mas deixo avançar, não aviso as entidades bancárias ou credoras, não sou proativo e um dia espero que fique 1 ou 2 prestações em atraso, eu estou a caminhar para um precipício, por uma razão muito simples. É que antes eu tenho possibilidades, sabendo eu que a banca e que os credores bancários e parabancários estão lá para ganhar dinheiro e para vender o produto, não são muito sensíveis a renegociações, porque isso de alguma forma afeta-lhes os objetivos do balcão ou do departamento, mas quando percebem que têm que atuar sob pena de que mais à frente venham a estar numa situação de incumprimento, também são eles perceptíveis e são sensíveis a essa mesma percepção. E, portanto, o que acontece é que isto deve ser renegociado por antecipação, porque senão o que vai acontecer é que, não sendo proativo, um dia, quando chegar ali entre a 3ª e a 4ª prestação em atraso, já se entra em execução, já se fica com o registro no Banco de Portugal e eu diria que está-se num ponto sem retorno. Exatamente. E, portanto, não há possibilidades porque depois, para renegociar qualquer coisa, aquilo que nos vai ser dito é, primeiro tem que atualizar o que está em atraso e então depois de estar atualizado poderemos eventualmente pensar
em negociar. E aí pode ser já muito tarde, porque na maior parte dos casos, como é óbvio, entramos numa bola de neve que depois é quase incontrolável. Enquanto que nas empresas nós podemos ainda ter alguma margem de manobra com as tais cisões, fusões e portanto, perceber negócio a negócio, no caso de um particular é um bocadinho mais difícil. Porquê? Porque, quer dizer, nós estamos hoje, já há largos meses, estamos numa fase em que há muita gente que já tem um segundo e alguns até um terceiro emprego, exatamente para fazerem face a esta situação. E isto, obviamente, que decorre não só porque há necessidade de mão de obra, mas porque também há necessidade de ter mais rendimento para se poder pagar as respectivas contas. E isto tem que ser tido em alguma consideração. É evidente que algumas entidades, não vou citar nomes, mas do chamado crédito fácil ao consumo, muitas das vezes, e depois nós vemos isso nos nossos processos de insolvência particular, é que muitas das vezes o que acontece é que se vai buscar a entidade A para se pagar à entidade B, porque a entidade B já está aqui há muito tempo a chatear com ameaças de penhoras, etc, etc. E, portanto, isto tem que ter-se aqui alguma consideração. Ainda voltando um bocadinho à parte do rendimento disponível. Desde que as verbas e os montantes estejam devidamente justificados, o tal limite pode ser ultrapassado e pode ser aceito pelo Tribunal e pelos credores face a esta circunstância, desde que seja naturalmente situações razoáveis. Já tive um senhor juiz que entendeu que ir ao cabeleireiro todas as semanas não era razoável, entre outras coisas que me dispenso de discriminar, mas que se percebe, não é? Mas que se percebe. Efetiva. Não são as necessidades básicas que o próprio Código defende, naturalmente. Mas há algum... Lá está, acaba por responder de uma forma muito objetiva à questão que eu teria, que é: não há um cálculo para o rendimento disponível, ele parte daquilo que a lei diz e depois da sensibilidade do juiz. Não, eu diria que para alguém que nos está a ouvir e que quer ter um referencial de número, o referencial é sempre o salário mínimo nacional. Exato. Ok? Portanto, isso deve ser tido em consideração. Mas se houver circunstâncias, porquê? E já agora deixar aqui uma outra nota, da mesma maneira que eu dizia que para as empresas, sendo elas viáveis, há uma solução, e há uma solução, para os particulares também estamos sempre a falar de uma situação que é possível. Aquilo que cada particular deve ter em consideração, e nessa circunstância deve-se aconselhar com o seu advogado, é que numa situação também, numa estratégia win-win, deve ter em atenção várias situações que devem ser sopesadas e ter em consideração. Eu posso estar a ganhar mais do que o salário mínimo nacional, ou dentro do agregado, porque muitas das vezes temos de ter isto um bocadinho em atenção, eu posso ter o crédito ao consumo, é a título pessoal, mas pelo meu regime de casamento o cônjuge também pode vir a ser chamado. Isto às vezes é esquecido e muitas das vezes isto não se tem a noção. Deixar aqui um parênteses de que se eu for um devedor às finanças e à segurança social, não vale a pena vir a um processo destes contando que me perdoam os valores em dívida. Não vale a pena. Eu digo que não vale a pena, mas infelizmente já tive 3 processos destes. Por causa de dívidas. Em que se veio para um processo por causa de dívidas às finanças e à segurança social, admitindo-se que elas seriam perdoadas. Portanto, vamos usar uma linguagem que é perceptível. As dívidas das finanças e da segurança social, no caso dos particulares, vão até ao caixão. Quiçá se não passam para os filhos ou para os herdeiros. Portanto, com esta ideia que é chocante, e eu peço desculpa por tal facto, mas acho que se percebe, não vale a pena vir a um processo destes. Já vale a pena, vamos admitir, que a pessoa foi empresário em nome individual, foi um profissional liberal e que, por qualquer motivo, juntou ali um valor considerável de dívida às finanças e à segurança social. Sim. Vale a pena vir a um processo destes. Porquê? Porque eu não vou fazer o plano prestacional, que posso ir somando até aos tais 20, que há bocadinho referenciei, mas posso enquadrar a dívida num montante que tem estes parâmetros. As pessoas gostam sempre de valores porque é importante. No caso de um particular, o valor mínimo a pagar às finanças e à segurança social é de uma unidade de conta, uma UC, ou seja, 102 euros. O valor máximo pode ir até aos 150 prestações. Portanto, somando
e consolidando, porque pode haver vários tipos de dívidas nas finanças. Exato. E vários tipos de dívidas. Na Segurança Social, em princípio, será só uma, mas nas finanças Sim. pode ser o IRS, pode ser o Imposto de Circulação, pode ser IVA, pode ser um conjunto, IMTs, eventualmente, IMIs, coisas deste género, portanto, vários impostos. A partir do momento em que eu faço a consolidação deste crédito, eu no mínimo pago 102, no máximo posso subir até aos 150 prestações. No caso das empresas, porque há bocado não referenciei isto, o montante referencial é vezes 10 para o mínimo. Ou seja, o montante mínimo pode ir às 10 unidades de conta, que são 1.020 euros, e pode ir também até ao máximo de 150 prestações. Ora, isto pode, feitas as contas, ser mais benéfico para a pessoa do que ter parte do seu salário penhorado. Depois vamos discutir se é um terço, se é um sexto. Deixo isso para a doutora, que é da área jurídica, para dizer que, mais do que discutir se é uma ou outra coisa, vale a pena é fazer contas. E porquê é que vale a pena fazer contas? Porque, a partir do momento em que eu negocio a dívida, já não estou à mercê de um credor para me fazer penhoras de devoluções ou reembolsos de IRS, de valores que eu possa vir a receber de uma herança, de valores, quiçá, digo sempre isto a brincar, mas eu acho que um dia me vai acontecer, sempre que tenho que fazer contas para um particular, se um particular tiver um rendimento extra, que pode ser o Euromilhões, naturalmente que terá que ressarcir os valores em causa. Portanto, isto para dizer o quê? De que vale a pena fazer as contas, porque muitas das vezes o facto de eu ter um valor determinado pelo tribunal e não estar à mercê de mais qualquer outro tipo de execução, só isto deixa-me seguramente descansado e deixa-me a dormir um bocadinho mais tranquilo. Não é? Sem dúvida. Aliás, eu acredito que o PA, na maioria das vezes, acaba sempre por dar algum conforto, mas justifica-se sempre quando os rendimentos são, lá está, como a doutora acabou de dizer, superiores ao salário mínimo e que haja aqui esta contabilização para ver... Eu costumo dizer que é preciso sempre olhar um bocadinho caso a caso, claro. e no caso da família, o caso a caso não é só no momento, é tentar também perspectivar o que é que vai seguir. Futuro, Por isso é que eu há bocadinho falei da questão dos filhos que podem estar numa faculdade, mas quase a acabar, como também pode ser o inverso, não é? Claro que sim. Pode estar-se numa situação e dizer, olha, a partir do próximo mês ou do próximo ano vou ter mais esta despesa por isto ou por aquilo, e portanto também justificar por antecipação que ainda não está em incumprimento, mas que pode vir a estar. E já agora também deixar esta nota, porque eu acho que o senso comum que lá está, nos cafés e nos restaurantes fala-se, mas depois ninguém percebe muito bem o que isto quer dizer, eu não tenho que entrar em incumprimento para entrar num processo de PAP. Claro. Eu não tenho que estar numa situação de incumprimento. Se eu tiver a expectativa que daqui a meio ano isto pode vir a acontecer, eu posso já antecipar. Há sempre uma pergunta que se coloca que é: e qual é a vantagem de eu ir ao PAP? Ou ir até ao PER? Eu dou estes dois exemplos que para os particulares e para as empresas são iguais, mas que se percebe. Vamos imaginar que eu numa empresa estou a trabalhar com 3 bancos e que no caso do particular eu tenho o crédito à habitação e tenho um crédito ao consumo. Quando eu deteto, antecipo, sou proativo e verifico que o valor não vai chegar para pagar as prestações, eu vou ao banco A, ao banco B e ao banco C. Vou ouvir mais ou menos o mesmo tipo de resposta, que é: você é capaz, vamos esperar, quando acontecer de alguma impossibilidade, revemos. Isto acontece também no particular, mas depois há uma outra dificuldade, que é quando eu vou falar com os bancos, pelos tais objetivos de balcão ou de departamento, o banco vai-me responder numa circunstância que é: mas olha, se renegociar, é um novo contrato, vai agravar o spread, a taxa, etc, etc, etc. Ou seja, dito de uma outra forma, em vez de alguém me ajudar a apontar 2 ou 3 soluções possíveis, estão-me a trazer 10 problemas de impossibilidade. Qual é a vantagem? É que eu, estando nestes processos, com a tal campânula, eu estou em condições de negociar ao mesmo tempo com todos os credores, e agora falando da banca, com todos os bancos, uma taxa que será igual para todos, quando eu, de ponto de partida, posso não ter as taxas exatamente iguais e os mesmos spreads. Porquê que isto é habitual? Porque o código diz que se deve tratar igual o que é igual e diferente o que é diferente.
E, portanto, nesta perspectiva, lá está uma vez mais o Ângelo Dias e a sua equipa a ter dores de cabeça, a negociarem com os bancos e a dizerem ao principal credor bancário qual é a taxa mínima que querem e que acham que devem aplicar, porque esta depois vai se comunicar às outras. E isto vai permitir que eu possa, de alguma forma, não só renegociar as dívidas, mas também ter taxas que muitas das vezes se vêm a atualizar, porque posso ter taxas que estão desadequadas ao mercado. Claro que se eu fiz empréstimos numa altura em que a Euribor era negativa, provavelmente não vamos, nos próximos 100 anos, não vamos voltar a essa situação, ou até nunca. Mas se eu estou numa situação em que isto foi feito um bocadinho lá mais atrás e que as taxas eram superiores e que os spreads eram superiores, se calhar hoje vale a pena renegociar até por este facto. Mas, como diria o outro, é fazer contas. Claro. Doutor, mais uma das questões que eu tenho lido prende-se com o período em que o insolvente está declarado efetivamente como tal e há aqui a cessão de rendimentos e a exoneração do passivo restante. Como é que nós podemos interpretar este período e quais são então as obrigações que impendem sobre esta pessoa, sobre o devedor? O artigo 239 do CIR é muito claro e é claro a dizer que se eu mudar de morada devo comunicar aos autos e também ao administrador, devo procurar ativamente um rendimento, porque posso estar desempregado ou outra coisa qualquer, e devo ter, digamos, uma postura de não prejudicar nenhum credor, estando proibido de fazer pagamentos a qualquer credor, e ter esta noção de que todos vão ser tratados de igual forma. Ora então, isto significa que na prática aquilo que tem que acontecer é que o devedor tem que fazer uma análise muito rigorosa à sua situação atual de dívida e tem que ter uma noção de que forma é que pode pagar essa dívida. Se vai prolongar o crédito à habitação, se vai eventualmente aumentar um valor residual à espera de melhores dias, porque a banca diz, pois, mas tem aqui um empréstimo, mas se nós formos prolongar isto vai dar até os 100 anos e em princípio só vai viver até os 90. Portanto, podem haver aqui situações, como também pode acontecer, e é importante também dizer isto, que há algum tipo de renegociações ao nível dos particulares, isto é mais habitual nos particulares, pode acontecer que os bancos venham a pedir reforço de garantias. Ou seja, o imóvel pode não ser suficiente, no caso do crédito à habitação, pode haver a necessidade e pode haver o pedido de que venham a intervir uma assinatura mais, eventualmente de um filho, como uma balista, ou eventualmente vir trazer para este processo mais uma garantia que provavelmente não estava lá. Portanto, esta é uma situação. Outra situação que também é preciso ter em alguma consideração é que quando estamos a falar da exoneração do passivo restante, este palavrão que significa o quê? Se eu tiver expurgado as dívidas fiscais, portanto o AT, Segurança Social, ou se elas não existirem, melhor ainda, se eu só tiver outro tipo de credores e estiver num processo de insolvência, portanto de liquidação, o que eu estou sujeito enquanto devedor, enquanto insolvente, para ser mais rigoroso, já não sou devedor, sou insolvente, é que eu vou viver com um montante que o tribunal me vai atribuir e tudo que exceder este montante é entregue à fidúcia ou é entregue ao administrador judicial que está a cuidar das minhas contas, e este cuidar é mesmo cuidar. Ou seja, eu peço aos meus insolventes que me entreguem os recibos, que me entreguem extratos de conta bancária e que me entreguem declarações de IRS. Porquê? Porque é preciso termos a noção do que é o tal rendimento. E já agora também dizer que eu vejo isto às vezes maltratado ou não tratado, que, por exemplo, uma massa insolvente de um particular tem que ter em consideração que se eu vou vender um imóvel e este imóvel, por qualquer motivo, vai gerar uma mais-valia, a massa insolvente tem que ter dinheiro para pagar este imposto em nome do devedor. E quando isto não é acautelado, o administrador judicial depois pode ver o seu património executado exatamente porque se esqueceu deste facto. Porquê? O devedor não queria vender, foi obrigado a que se liquidasse o património. Claro.
O devedor não estava à espera de ter uma mais-valia, mas ela foi gerada. Portanto, estes são valores que têm que considerar-se para efeitos de contas finais. Se não forem considerados, pode haver aqui chatice e pode haver aqui problemas. A este propósito, um aspecto que eu ando há muitos anos a falar e que não vejo resolvido e que acho que era relativamente fácil, é aquilo que é o número do contribuinte do devedor / insolvente. No caso das empresas, o número de contribuinte continua igual. No caso dos particulares, o contribuinte continua igual. Não era possível ser diferente? Era, na minha opinião. E eu digo que era porque no passado já tivemos situações deste género, como a doutora bem se lembra, quando inicialmente se constituía uma sociedade, nós pedíamos ao Registro Nacional de Pessoas Coletivas o número de contribuinte e tínhamos um cartão de número de contribuinte físico, hoje é tudo digitalizado, físico, em que aparecia um P à frente e depois o número de contribuinte. Quando se fazia o início da atividade, o registro na Conservatória do Registro Comercial, o P caía e o número de contribuinte mantinha-se. Portanto, pelo mesmo princípio, nós hoje podíamos ter efetivamente situações destas. Podia ser o mesmo número de contribuinte e à frente ter um I de insolvente, claro, um D de devedor, whatever o que fosse, alguma coisa que facilitasse isto. Porquê é que isto parece uma coisa de menos importância? Porque nós administradores, quando estamos a apresentar as contas, temos a maior dificuldade com o Estado por causa desta circunstância. Se houver dívidas do devedor para com as finanças e para com a segurança social, as dívidas são do devedor. Exato. A partir do momento em que entra um processo destes, e é um pressuposto para que se aprove o PER, e é um pressuposto para que se aprove o PAP, o que decorre do processo não pode haver um acumular de dívida às finanças e à segurança social. Dito de outra forma, o que eu tenho para trás congela, porque é este valor que vai constar na lista de credores, e sobre isso também podemos falar um bocadinho, mas o que decorre do dia a seguir à nomeação do administrador, todos os impostos que sejam obrigatórios, eles têm que ser pagos. Aliás, o mail tipo das finanças e da segurança social são muito claros quanto a isto. Entrou num PAP ou entrou no PER, nós ajustamos e aceitamos fazer este plano, desde que, a partir de hoje, cumpra até ao final da votação do plano. E, portanto, isto é uma condição sine qua non, é inegociável. O que é que eu também quero dizer com esta circunstância? Quero dizer com esta circunstância que a partir do momento em que eu tenho esta situação cumprida, a partir do momento em que eu tenho isto resolvido, eu então depois vou pensar nos outros credores. O que é que me sobra para eu poder fazer o serviço da dívida? E, portanto, relativamente, e estamos nós a falarmos do rendimento disponível, aquilo que é necessário é termos a noção de que o devedor tem que sempre fazer contas para que amanhã não venha a ser surpreendido com valores que não estavam calculados ou que não estavam pensados. Porquê? Eu não posso vir alterar, não posso vir mais tarde, fechado o processo, vamos dizer assim, não posso vir a alterar alguma coisa. Posso, não estou proibido. Claro, mas... Eu posso ter um despacho final a dizer, ok, foi aprovado o PER, foi aprovado o PAP, mas nada garante que, passado algum tempo, não possam haver alterações significativas que me obriguem a reequacionar isto. Perco o benefício da exoneração de passivo restante se isto acontecer? Em princípio não, porque se os credores aceitarem, estamos perfeitamente dentro da legalidade. Se eu não tiver isto tratado com os meus credores, pois provavelmente posso vir a ter um problema. Porquê? Porque não cumpri com aquilo que era expectável. No caso, e voltando à exoneração de passivo restante, nós temos depois então 3 anos em que temos este tipo de controle. Voltando um bocadinho outra vez àquilo que são os rendimentos, voltando um bocadinho àquilo que é o controle dos insolventes, dos devedores, este controle obriga-se, porquê? Porque o próprio Código assim o afirma e assim o descreve. Ou seja, os credores têm que ter a segurança de que o insolvente não fugiu às suas responsabilidades. E elas são aquelas que eu já mencionei há bocadinho. A partir do momento em que eu cumpro com esta circunstância e chego ao final dos 3 anos, então passa a expressão, numa linguagem que todos nós percebemos, em princípio eu consigo rasgar, passa a expressão, a minha folha
de créditos. Porquê? Porque cumpri com todas as regras, disponibilizei parte do meu rendimento, se é que ele existia, Exato. e cumprindo com estas regras, então eu fico totalmente desonerado da dívida, ou seja, deixo de ter dívida, para falar numa linguagem corrente. Soutor, eu agradeço-lhe imenso todo o tempo que nos dispensou. Eu própria estive a absorver a experiência e queria-lhe pedir se, em jeito final, nos pode, precisamente com base nisto, na sua experiência profissional, no seu conhecimento, deixar-nos um conselho para que se evitem estas situações. Ou, por outro lado, se me permite, qual seria a base disto, na sua opinião? Deixo à sua consideração. Eu gostava de falar numa situação ou de uma forma que acho que em Portugal se aborda pouco. Em Portugal ainda achamos que ser insolvente é ter um carimbo com uma marca d'água que me vai ficar para o resto da vida. Isto não é inteiramente verdade, cruzando com aquilo que fomos falando, que é a vontade que eu tenho de pagar. Se isto é uma vontade genuína, eu não tenho que ficar com esta marca d'água. Não vou sequer referenciar que, por exemplo, do outro lado do Atlântico, já para não falar outra vez no Donald Trump, que já faliu várias vezes e que, inclusive, esta noção do refresh star é vista exatamente conforme e à letra nos quer dizer que é o novo ciclo, é o novo ponto de partida. Mas, do outro lado do Atlântico, a cultura anglo-saxónica, que também em alguns países europeus temos isto, percebe-se que alguém que teve um momento menos bom na vida, em termos particulares ou até nos negócios, é alguém que aprendeu com isto e que, portanto, vai seguramente estar alerta para não repetir erros que, inevitavelmente, sempre acontecem. Não vamos também dizer que é sempre culpa do mercado ou que é sempre culpa do setor. Não é isto. Há situações que, naturalmente, há sempre uma outra parte que é imputável, digamos, à gestão e à forma como as coisas decorreram. Dito isto, aquilo que eu quero dizer e aquilo que eu quero, no fundo, incentivar é as pessoas a serem proativas e as pessoas a serem as primeiras a tomarem esta iniciativa. Não sou eu que mando nas taxas Euribor, não sou eu que mando na inflação, não sou eu que mando em um conjunto de indicadores que têm influência na minha vida, que refletem nos custos da minha vida, mas que depois eu não tenho total autonomia da minha vida para os poder ajustar. E, portanto, os mecanismos que estão à nossa disposição, e bem, não podem ser vistos como um mecanismo de tal marca d'água, não podem ser vistos como uma situação de fim de linha, e por isso é que eu dizia há bocado e repito, porque já o escrevi, eu continuo a achar que o CIR, o PAP e o PR é efetivamente uma ferramenta de gestão. E é uma ferramenta de gestão porquê? Porque me permite, vou dizer, sem dor, me permite que eu possa ter um reinício de cara lavada, assumindo as responsabilidades, não fugindo a elas, mas pedindo, no fundo, tempo, desde que esta circunstância seja realista e desde que esta circunstância seja genuína. Se for para ganhar tempo, balões de oxigênio, não é disso que estamos a falar. Portanto, aquilo que eu acho que cada um de nós deve olhar para este instrumento é exatamente numa primeira sinal, e não tem que ser de dificuldade, mas num primeiro sinal que eu possa antecipar de que qualquer coisa me pode vir a correr menos bem, eu devo ser proativo. Não perco a face, não estou a fazer nada de errado, não estou a prejudicar ninguém, estou provavelmente a antecipar exatamente circunstâncias para que amanhã não prejudique exatamente os meus credores. E esta situação é uma situação de natural antecipação de chatices e problemas que podem vir a ser bem maiores e bem mais complicados. E, portanto, aquilo que se pretende é que tenhamos esta capacidade de ajustamento. No fundo, é um bocadinho isto. Dr. Ângelo, muito obrigada. Eu é que agradeço. Foi um gosto recebê-lo no fora do escritório, no seu escritório. Eu é que agradeço e sempre que seja útil, disponham da minha vida. Muito Está bem? obrigada. Obrigado, eu.